A videoaula sobre distribuição normal está organizada da seguinte forma. Vou mostrar algumas propriedades da distribuição normal, depois a distribuição normal padronizada, com seus respectivos exemplos e alguns tipos de tabela que são utilizados para fazer esses exemplos. A distribuição normal é uma das mais importantes da probabilidade e da estatística. Também é chamada de curva gaussiana ou curva do sino, por causa do seu formato. Para calcular a probabilidade entre dois pontos A e B, teríamos que calcular a área sobre a curva. Mas esse cálculo é bem complicado. Por isso, foi feita uma tabela com alguns valores já calculados. Basta consultar a tabela e obter a probabilidade. A distribuição normal é definida por dois parâmetros, a média e o desvio padrão. Portanto, há inúmeras distribuições possíveis. Mas a distribuição mais usada é a da normal padronizada, que tem média zero e desvio padrão igual a 1. Vamos entender melhor essa distribuição normal a partir de um primeiro exemplo. Se a altura de uma pessoa tem distribuição normal com média 1,7 metros e desvio padrão 0,08 metro, qual é a probabilidade de a altura de uma pessoa estar entre 1,7 e 1,8 metros? Para calcular essa probabilidade, precisamos da tabela normal padronizada e, portanto, vamos padronizar o valor 1,8 metros, isto é, calcular a sua distância até a média. A distância do 1,8 até sua média é de 1,25 desvios padrão. Como eu cheguei a esse número? Subtraí 1,8 de 1,7 e dividi pelo desvio padrão, que é 0,08. O resultado deu 1,25. Este é o valor padronizado da variável denotada por z. Agora sim podemos usar a normal padronizada. A probabilidade de um indivíduo estar entre 1,7 e 1,8 metros é igual à probabilidade de, na normal padronizada, o valor de z estar entre 0 e 1,25. Esta é uma típica tabela da distribuição normal. Ela nos dá a probabilidade de um valor estar entre 0, que é a média, e z, que é o valor que eu procuro. No nosso caso, z é igual a 1,25. O que temos que fazer, então, é procurar esse z dentro da tabela. O valor inteiro e a primeira decimal do que a gente procura é 1,2. E a segunda decimal é 0,05, formando, então, 1,25. Acompanhamos esse valor, cruzando a linha e a coluna, e obtemos a probabilidade de 0,3944. Essa é a probabilidade do valor de z estar entre 0 e 1,25. Por equivalência, sabemos que o valor que obtivemos na normal padronizada é equivalente ao que queremos. A resposta do problema é que a probabilidade da altura de uma pessoa estar entre 1,7 e 1,8 metros é 39,44%. Mas você tem que tomar cuidado porque há diversos tipos de tabela, então preste bastante atenção. Nesta tabela aqui, por exemplo, o valor que está no corpo é a probabilidade acumulada até o valor que eu procuro. Isto é, não é da média até o valor que eu procuro, é todo o valor acumulado. Então, no caso, 1,25, que é o que estamos procurando, ao invés de ser 0,3944 a probabilidade, ela é 0,8944, porque é a área inteira que ele está dando. Estas são as duas tabelas mais comuns, a que acumula todos os valores menor que 1,25 e a que usa a partir da média. A diferença de uma para outra é de 50% no valor de probabilidade. Com a tabela da distribuição normal, nós podemos calcular o valor da probabilidade entre dois valores quaisquer. Por exemplo, qual a probabilidade da altura de um indivíduo estar entre 1,75 metros e 1,80 m? Lembre-se que a média é 1,7 e o desvio padrão é 0,08. Como vamos calcular essa probabilidade? Primeiro, note que esta área é equivalente à área de 1,80 m para trás menos a área de 1,75 m para trás. Na verdade, é a diferença de duas áreas da distribuição normal. Para calcular essas duas áreas, precisamos padronizar ambos os valores, 1,75 m e 1,80 m. O valor 1,75 m transformou-se em 0,63.
Isso significa que ele está a 0,63 desvios padrão acima da média. E o valor 1,80 m, como tínhamos visto, é igual a 1,25 desvios padrão acima da média. A primeira área a gente já tinha calculado, e era 0,8944. Agora, precisamos calcular a área abaixo de 0,63 desvios padrão da média. Para isso, vamos consultar a tabela da normal padronizada. Procurando o valor aqui, 0,63 da distribuição normal acumulada, chegamos à probabilidade de 0,7357. Voltando aqui ao nosso desenho, obtivemos essa área de 0,7357. Fazendo a subtração das duas probabilidades, chegamos à probabilidade que queríamos, 0,1587. Portanto, a probabilidade da altura de um indivíduo estar entre 1,75 metros e 1,80 metros é 15,87%. Há situações em que nós temos a probabilidade, mas queremos encontrar o valor de x, isto é, o inverso de que estávamos fazendo. Por exemplo, qual é a altura x que divide as pessoas em 95% dos mais baixos e 5% dos mais altos? Agora, eu estou procurando o valor de x dada uma probabilidade. Temos que fazer o inverso do que estávamos fazendo. Então, vamos olhar no meio da tabela qual o valor mais próximo de 0,95. Achei aqui 0,9505. O valor 0,9495 também é próximo e poderia ser utilizado. Olhemos aqui na margem qual o valor de z que nos dá essa probabilidade. O valor padronizado de z é 1,65. Portanto, sabemos que z igual a 1,65 deixa 5% de probabilidade para cima e 95% de probabilidade para baixo. Agora, o que temos que fazer é despadronizar esse valor 1,65 para saber qual o valor de x, que é a altura, que deixa 5% para cima e 95% para baixo. Essas probabilidades aqui são equivalentes. Após a conta, essa altura é de 1,83 metros. Como eu cheguei a esse valor, peguei o desvio padrão e multipliquei por 1,65. Obtive 0,13 centímetros. Somei com a média e obtive 1,83 metros de altura. Portanto, 5% das pessoas têm mais que 1,83 metros e 95% têm menos que 1,83 metros. Continue sempre ligado no ProbX!